Quero neste momento saudar a todos com uma boa noite em nome de Jesus e quero agradecer também a cada um dos ouvintes que estão nos ouvindo pela plataforma do YouTube, que Deus assim possa estar abençoando suas vidas. Neste momento iremos iniciar assim como uma oração. Grandioso Deus e Pai, nós te damos graças, meu Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para te louvar e exaltar o teu nome. Somos gratos, Senhor, a ti, Senhor, por tudo que o Senhor nos concedeste. Neste momento quero te pedir, por decorrer deste culto, que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, esta gravação e que tu possa também estar usando os teus servos, Senhor, nos louvores, Senhor, para entoar o teu nome, Senhor, e exaltá-lo. Também te pedir pela tua palavra, Senhor, que vai ser exposta nesta noite, que o Senhor possa estar usando, Senhor, o irmão Lindomar, na plenitude do teu Espírito Santo, Senhor. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Neste momento agora nós queremos assim convidar o irmão Lucivânio, que irá dar início assim aos louvores nesta noite. Boa noite a todos, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Graça e paz a todos que estão nos ouvindo. E vamos adorar a Deus com o hino Nas Estrelas Vejo a Sua Mão. E no vento eu ouço a tua voz. Deus domina sobre terra e mar. Vamos adorar o Senhor nas estrelas. Nas estrelas vejo sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Percebi então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Salta ao cabo da nau. Vamos louvar ao Senhor com mais este louvor, irmãos. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra
contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto o povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pede mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Amém. Agradeço assim o irmão pela participação e os cânticos entoados em louvor ao nosso Deus. Neste momento agora nós teremos assim os avisos dos cultos da União Batista de Homens que serão realizados assim durante o mês. Nós temos a realização na segunda e na quarta-feira os cultos presenciais, tá? E na primeira e na terceira o culto online, tá? Então você que está nos ouvindo esta noite é o nosso convidado a participar aqui com a gente no culto presencial nessa semana que vem, né? No caso na segunda, quarta-feira, tá bom? Muito obrigado assim. Agora desta feita eu convido o irmão Albelício que irá fazer uma leitura bíblica desta noite. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, iniciando o versículo 16 ao 21. Evangelho de João, capítulo 3, iniciando o versículo 16 ao 21, que nos diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto
Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Que a palavra do Senhor possa ser aplicada em nossos corações. Agradeço, sim, o irmão, pela participação no trabalho do Senhor nesta noite. Vamos ainda dar continuidade ao culto. Convido novamente o irmão Lucivânio, que irá ministrar mais um louvor nesta noite, para a honra e glória do Senhor. Quão formoso és, Rei do Universo. Tua glória enche a terra, a tua glória, Senhor, enche o céu. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Aleluia. Agradeço ao irmão e quero mais uma vez agradecer aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo através da plataforma do YouTube. Que Deus possa assim estar abençoando a vida de cada um. Quero neste momento convidar assim nosso irmão diácono Lindomar Andrade, que irá assim levar a palavra de Deus nesta noite. Obrigado, irmão Linho. Quero neste momento agradecer a todos que nesta noite está acompanhando conosco este culto ao nosso Deus, culto assim da UBH, União Batista de Homens,
E é motivo de alegria para nós estarmos nesta noite na presença de Deus e juntamente com os irmãos participar da obra do Senhor. Agradecer também aos nossos amigos que nos acompanham através dessa live, que Deus possa mesmo estar abençoando a vida de cada um. Eu convido para nós fazermos uma leitura na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, lendo a leitura do verso 1 ao verso 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, iniciando do versículo 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedice e em detestáveis idolatria. Por isso, difamando-vos, estranham que não corrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Que Deus aplique a leitura aos nossos corações. Irmãos, no mundo em que vivemos, nós encontramos profundas diferenças sociais. E esse texto ele fala sobre a grande diferença. A grande diferença. Então, diferenças sociais como econômicas, culturais. Uns moram em lindas mansões, lindas casas, enquanto outros moram em palafitas, favelas. Uns gastam boa parte da vida adquirindo cultura, conhecimento, enquanto outros permanecem analfabetos, analfabetos. Então, tais diferenças não farão nenhum sentido assim após a morte. Nenhuma dessas diferenças que falamos aqui, culturais, econômicas, vai fazer diferença após a morte. No plano espiritual, entretanto, há uma diferença entre os que fazem a vontade de Deus e os que rejeitam esta vontade de Deus. Diferença que continuará para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Aí sim, no plano espiritual, há uma diferença entre esses que fazem a vontade de Deus e os que não fazem a vontade de Deus, Diferença que vai continuar por toda
a eternidade, para sempre, né? E nós somos diferentes porque sofremos com Cristo. O versículo 1 diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne. Então nós somos diferentes, irmãos, porque sofremos com Cristo. Cristo, como o versículo diz aqui, ele sofreu na carne. Quando ali estava padecendo na cruz do Calvário, morrendo por nós. Cristo sofreu ali na carne. Cristo, ele já cessou do pecado. Por isso nós somos diferentes, porque sofremos com Cristo. Continuando a leitura no versículo, diz assim: também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então Cristo, ele já cessou do pecado. A partir do momento que ele entregou a sua vida ali na cruz do Calvário por nós, sofrendo na carne, ele cessou do pecado. Cessou do pecado. Por isso, irmãos, nós somos diferentes, porque sofremos com Cristo. Cristo levou os nossos pecados. É o que diz aqui a palavra de Deus no versículo 1, né? No versículo, capítulo 2 de 1 Pedro, você pode conferir o versículo 24, diz assim a palavra de Deus, 1 Pedro 2 e 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Cristo levou os nossos pecados, irmãos. Levou os nossos pecados. Por isso nós somos diferentes, porque sofremos com Cristo. Esta é a grande diferença. A grande diferença daquele homem que já recebeu Jesus Cristo como seu Salvador. Cristo, ele sofreu na carne, Cristo, ele já cessou o pecado e Cristo levou os nossos pecados. Somos diferentes porque vivemos com Cristo. Somos diferentes porque sofremos com Cristo e somos diferentes porque vivemos com Cristo. O versículo 2 de 1 Pedro 4, o versículo 2 diz: para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Irmãos, remido, diz aqui o versículo, o tempo que nos resta. Resta pouco tempo para a vinda de Jesus, para buscar os seus escolhidos. Resta pouco tempo. E a nós nos resta a nos preparar para esta vinda. Temos que estar preparados, porque diz a palavra de Deus que remido o tempo que nos resta. Falta pouco tempo. E nós temos que servir a Deus. Temos que buscar a Deus. Porque resta pouco tempo. O que eu estou fazendo para Deus? O que nós estamos fazendo para Deus? Nós fomos salvos, irmãos, para servir a Deus. Não para ficar apenas no banco da igreja, até mesmo os braços cruzados, sem fazer alguma coisa para o Senhor. Nós somos diferentes porque nós vivemos
com Cristo. Remido é o tempo, pouco tempo nos resta para fazer a obra do Senhor, para estar juntamente com a igreja na obra que Deus nos deixou. Somos diferentes porque vivemos com Cristo, renunciando à carne. Veja que o final do versículo 2 e começando o versículo 3, diz assim: mas segundo a vontade de Deus, né? Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade do gentio, tendo andado em dissoluções, não de acordo com a vontade de Deus, com concupiscências, com borracheiras, orgias, bebedice e em detestáveis idolatria. Então muitos, nesse pouco tempo que resta, ainda está vivendo desta forma. Não está e nem renunciou à carne, à obra da carne. Então, essa é a grande diferença, porque nós temos que renunciar à vontade da nossa carne e fazer assim a vontade de Deus, como diz o versículo 3. Basta o tempo que muitos de nós perdemos longe de Deus, os anos que vivemos sem conhecer a Cristo, basta esse tempo. E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós passamos a conhecer a Jesus, sofremos com Ele e vivemos também com Ele, renunciando à carne, porque remido é o tempo que nos resta. Como diz o versículo 2, praticando a vontade de Deus. Esta é a grande diferença do homem que pratica, que busca a vontade de Deus, irmãos. Não vivendo, como diz aí o versículo 3, na vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções por aí no mundo, sem Cristo, na bebedice, na idolatria. Então somos diferentes porque nós vivemos com Cristo, praticando a vontade de Deus, buscando a vontade de Deus, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Somos diferentes, irmãos, porque não seremos condenados. Oh glória! Não seremos condenados. A palavra de Deus nos diz aqui no verso 5 do capítulo 4 da primeira carta de Pedro, diz assim, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Quem? Jesus. Esse é competente para isso, para julgar vivos e mortos. Somos diferentes porque não seremos condenados. Os perdidos, como diz aqui o versículo da palavra de Deus, terão de prestar contas. Nós somos pecadores lavados pelo sangue de Cristo. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Então, não seremos condenados. Mas aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus Cristo, os perdidos, terão de prestar contas, como diz o versículo 5. Os salvos não serão condenados,
É o que diz Romanos, capítulo 8 e o verso 1. Agora, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que já aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Não vai ser amanhã, não vai ser daqui uma hora. A Bíblia diz agora, já agora. Não há condenação. Então somos diferentes porque não seremos condenados. Não seremos condenados. Os salvos não serão condenados. Por fim, a diferença será bem acentuada. Será grande esta diferença, como eu coloquei aqui no início. No plano espiritual, há uma diferença entre os que fazem a vontade de Deus e os que rejeitam. Diferença que continuará por toda a eternidade. Uns vão estar com Cristo, outros no inferno. Essa é a grande diferença. É a grande diferença. Portanto, o mundo não entende a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Acha que todos são iguais. Este é o pensamento do mundo. Muitos, às vezes a gente encontra pessoas conhecidas, a gente pergunta, né, como é que está, como vai e tal, né? A pessoa fala, ele diz assim: eu também sou filho de Deus. Não. Criatura criado por Deus. Já entregou a sua vida a Jesus? Então, às vezes, o mundo ele não entende a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Eles estranham o fato de não concorrermos com eles ali no mesmo julgamento de dissoluções, como diz aqui o versículo 4, diz: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Você é lavado pelo sangue de Cristo. Cristo fez essa grande diferença em nossas vidas. Em nossas vidas. E por isso, como diz lá no Evangelho de São João, capítulo 15, do versículo 18 e 19, Ele nos odeia, porque sabe que somos diferentes, porque nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Cristo morreu por nós e levou sobre si os nossos pecados. Mas o mundo não entende essa diferença entre o pecador remido pelo sangue de Cristo e aqueles que rejeitam a vontade de Deus, que rejeitam a Cristo. Esses serão condenados. É o que diz a palavra de Deus. E nós ficamos por aqui com esta grande diferença. Que possamos mesmo ser diferente dos que estão no mundo. Que Deus nos abençoe nesta noite. Vamos fazer uma oração para finalizar, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Oremos. Querido Deus, amado Pai,
Na beleza de tua santidade, nós queremos, Senhor, te agradecer por esta oportunidade de estarmos, Senhor, estudando a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos ela, tua palavra, no nosso próprio idioma. Faça o entendimento, Senhor. E tu venha mesmo nos abençoar, nos dirigir com teu Santo Espírito a cada dia, Senhor. Te louvamos pela tua morte na cruz do Calvário em favor de nós, trazendo para nós a grande salvação. Por isso somos diferentes, porque sofremos contigo, Senhor, porque vivemos contigo. Nós te agradecemos por tudo que tu fez a cada um de nós. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor.